Segunda Crônica 7,14. Segunda Crônica 7,14 e 13, 14 e 15. Esses três versículos eu vou ler. Segunda Crônica 7, 13, 14 e 15. Amém? Como diz o pregador, quem achou diz, vamos morar no céu. Quem não achou, fala, eu vou também. Essa disse que não vai, né? Ele diz assim, se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar-se a minha face e converter-se dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Acho que eu pulei um pedacinho, né? Humilhar, orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, a oração feita neste lugar. Amém? Nem convidei os irmãos para ficar de pé, né? Que coisa, mas tá bom, sentadinho, né? Tá cansado. A palavra do Senhor para nós nessa noite. No início, eu quero começar lá, eu quero voltar um pouquinho lá no início da criação. Quando Deus fez Adão e Eva, eles eram puro, perfeito, e nós já conhecemos a história. Eles pecaram e perderam a glória de Deus, perderam essa glória, essa comunhão, perdeu essa união que tinha com Deus, esse relacionamento que Adão tinha com Deus, ele perdeu. E consequentemente nós também perdemos. Nós perdemos nessa caminhada, nós perdemos o relacionamento que tínhamos com Deus, perdemos a glória. E Paulo diz lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então há uma necessidade de voltar. Agora há uma necessidade de nós retornarmos ao nosso primeiro amor, à nossa primeira essência que nós perdemos e nós ficamos tipo natureza caída. Herdemos isso do Adão. Mas aí Deus traçou o seu plano de salvação lá. Até aí nós conhecemos tudo. Aqui Deus está chamando para uma reconciliação. Eu botei até o título dessa mensagem: um caminho para a reconciliação. Deus está chamando para a reconciliação. Ele está falando para crente, para o povo dele. Se o meu povo que chama pelo meu nome orar, buscar a minha face, se humilhar, se converter nos seus maus caminhos, então isso é uma palavra para nós. É momento de nós voltarmos a nosso primeiro amor, a voltar aquilo que nós perdemos, a voltar a conquistar aquilo que nós perdemos pelo caminho, porque o ser humano é pecaminoso, nós somos vários diante do Senhor, é a misericórdia do Senhor, conforme foi dito aqui. Se nós estamos aqui hoje, é a misericórdia de Deus. Sem ela nós não estaríamos aqui, estaríamos sendo consumidos pelo inimigo. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E é por isso que o Senhor agora chama aqui o povo. Olha, se eu cerrar o céu, se eu não mandar chuva na terra, se eu ordenar os gafanhotos, as pestes, as coisas que destroem tudo, se eu fizer tudo isso, já sabe o que vai acontecer. Se Deus fizer tudo isso, já sabe. Mas se o meu povo, que chama pelo meu nome, que sou eu, você é a igreja do Senhor, nós que chamamos pelo nome do Senhor. Esse texto, ele nos convida a uma aproximação, uma reconciliação direta com Deus. Uma reconciliação direta com Ele. Porque nós estávamos perdidos. E agora o texto nos chama para isso. Se humilhar, humilhar é você reconhecer. Humilhar é reconhecer a grandeza de Deus e a nossa insuficiência. A nossa, vamos dizer assim, a nossa pequenez, ou que nós não somos nada. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, não é ser humilhado, né? A pessoa se engana, né? Quem é humilhado é exaltado, não, é aquele que se humilha, não é ser humilhado. Quem se humilha diante do Senhor, esse é exaltado.
Então, quando o texto chama você para se humilhar, reconhecer a sua deficiência, reconhecer que você não merece nada, que você não tem nada, e o que Deus tem te dado é pela misericórdia dele, reconhecer que ele é soberano sobre tudo e tudo ele é Senhor. Deus não deu satisfação para ninguém. Senhor, por que eu fiz isso? Senhor, por que eu fiz aquilo? Eu gosto de citar assim: Jó fez 72 perguntas para Deus. Deus não respondeu nenhuma. Com 17 que Deus fez para ele foi: onde você estava quando eu fiz isso? Onde você estava quando eu fiz? E foi falando. Deus não deu satisfação para ninguém. Ele é soberano. Nós é que temos que nos humilhar. Nós é que temos que orar. Orar é intimidade, é relacionamento com Deus. Nós perdemos isso também, pastor. Perdemos um pouco disso na nossa caminhada. Esse relacionamento com Deus que Adão tinha no princípio. Que a Bíblia diz que Deus visitava toda tarde, todo final de tarde Deus visitava. Esse relacionamento que ele perdeu, nós também perdemos na nossa caminhada. Então é momento de voltarmos. Temos que voltar. A Bíblia diz que nós todos pecamos, que ficamos distantes da glória de Deus, perdemos a glória que o Adão perdeu e agora nós temos que nos retornar. Quando você começa a orar, é intimidade. Oração é conversar com Deus, é falar com Ele, com Deus. Tem gente que coloca no Facebook os seus problemas. Jesus não falou isso não, Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a tua porta. E o teu pai que te vê secreto vai te abençoar. O importante é Deus saber do teu problema. Não é teu amigo não, não é teu irmão não. É Deus que tem que saber. Passa para Ele tudo. Conta para Ele a sua dor. Conta para Ele a sua dificuldade. Conta para Ele aquilo que você precisa, aquilo que você almeja. Conta para o Senhor. Essa noite, para mim também, tem que ser uma noite de reconciliação. Me aproximar mais de Deus. Me aproximar mais de Deus, que às vezes me sinto distante. Às vezes me sinto distante. A palavra de Deus diz assim: que se nós quisermos, nós comeremos o melhor dessa terra. E às vezes a gente não consegue o melhor da terra. Por que não conseguimos? Eu tinha uma mensagem há tempo, preguei ela. Por que não vivemos os milagres de Deus? Se o que Deus fez foi para nós, o melhor dessa terra é nosso. E às vezes nós não tomamos posse disso. Aí tem algum requisito a preencher: se humilhar, buscar a minha face, orar e se converter dos maus caminhos. Nós somos maus. Nós somos uma geração má, entendeu? Uma geração carente, dependente do Senhor. Uma geração que precisa do Senhor. A palavra de Deus é lá. Jesus disse: batei, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, se você abrir, vai entrar esse ar. Se você não abrir, não vai entrar. O inimigo, ele invade a vida. Mas ele também não entra se você não der legalidade, né? Só que não precisa muito. Pode fazer uma brechazinha, já está entrando. Mas Deus, ele espera que você manifeste, que você faça alguma coisa. Que você ore, que você se humilhe, se coloca diante dele de joelhos. Busca a face do Senhor. Buscar a face do Senhor é também intimidade, é relacionamento com Ele, é conhecer melhor Deus. E Deus vai te ouvir. Deus sabe que você precisa, Deus sabe que você o ama, mas Ele quer ouvir você falar que o ama. Deus quer ouvir. Quando Elias estava na caverna, que Deus chegou lá na caverna e disse: Elias, o que você faz aí? Você pode ver que tem um ponto. Deus deixou Elias falar. Fez uma terapia com ele. Fala, rapaz, você está precisando falar. Senhor, mataram todos, só eu fiquei. Nada. Engano seu, não mataram todos não. Tem mais 7 mil que eu reservei. Tem 7 mil que não dobrou o joelho. Ele estava precisando estar sozinho. Então é necessário que a gente coloque para o Senhor: eu preciso, eu estou nessa situação, Senhor. Eu preciso. O Senhor, você dobrar o seu joelho no seu quarto e clamar. Só tem uma coisa que é impossível para Deus. Só tem um impossível para Deus: é Ele não te atender. É Ele não atender a sua oração. A Bíblia diz em Isaías que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que Ele não possa abençoar. Os seus ouvidos não estão tampados para que Ele não pode ouvir. Então você já sabe que Ele está te ouvindo e já sabe que a mão dele está aberta para te abençoar.
pronto para te abençoar, querendo te abençoar. A mão dele está estendida. Então, quando a gente dobra, quando eu faço isso, quando eu dobro meu joelho, eu sei que o Senhor está me ouvindo, eu sei que o Senhor está me vendo, que a Bíblia diz que os olhos dele estão em todo o canto da terra, olhando quem faz bem e quem faz mal. Não é só quem faz bem, não. Se você faz o mal também, ele está olhando. Então, o Senhor está nos olhando, o Senhor está nos vendo, e está nos ouvindo e quer nos abençoar. Em Romanos, ele diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus para conosco. Deus não vai nos dar nada para nos prejudicar. O que Ele nos dá, a aprovação que Ele dá é para trazermos mais para perto dEle. Quando nós somos provados, é trazermos para perto dEle. Não é para que a pessoa saia. Eu vi pessoas dizendo para isso. Não aguentei ficar na igreja, não. É muita aprovação, não aguentei, não. Aí eu fico meio na dúvida. Então você nem filhos não é. Porque o pai, a Bíblia diz que Deus nos corrige como de pai para filho. E se você está sem essa disciplina do qual nós somos participantes, não é filho, é bastardo. Mas nós que somos filhos, nós somos corrigidos e gostamos de ser corrigidos. Aleluia. Somos corrigidos para não fazer o mal, para não fazer coisa errada, para não ser condenado pelo mundo. Obrigado, A Bíblia diz isso. Quando nós somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não ser condenados pelo mundo. Não podemos mais ser condenados pelo mundo. A condenação do mundo nós não estamos debaixo de condenação, nós estamos debaixo de correção. Aleluia. Você é corrigido quando você faz o que é certo. Quando você faz errado, Deus te corrige para mostrar para você que você errou, mas que você pode acertar. O texto nos traz para isso. O texto nos traz para isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seu pecado, sararei a sua terra. Promessa do Senhor para nós, promessa dele para nós. Chamou para uma reconciliação, chamou para que nós acertássemos o nosso caminho, para que nós recebêssemos o perdão. Ainda temos perdão, temos cura e tem transformação. Sarar a terra é transformação. Transformar a vida. Às vezes eu costumo falar com algumas pessoas que não querem fazer nada na igreja, ó, Deus, ele não depende de você. Você depende de Deus. Ele conta com você, mas ele não depende de você. Se você não quiser fazer, ele vai levantar outro para fazer. E às vezes a gente vê pessoas que estavam lá no mundão e hoje estão pregando o evangelho. Ele foi buscar lá, você não quis fazer. Então não pensa você, não pensa eu, não pensamos nós que nós estamos fazendo algum favor para Deus. Não. Nós estamos fazendo favor para Deus, porque se nós não quisermos fazer, ele vai levantar alguém que faça. Deus não chamou ninguém para ficar parado na obra dele. Deus não chamou preguiçoso. Você pode ver lá nos apóstolos. Todos os apóstolos dele estavam trabalhando. Todos estavam trabalhando. E tem gente que fala, não, eu fui chamado para ficar sentado aqui ouvindo. Só ouvindo o pastor. Ah, queria oração, esse é o pastor. Ah, queria esse é o pastor. Ele queria. Não existe isso. Eu até estava falando com o pastor, que eu sempre falo lá. Meus irmãos, vocês não têm ideia do que é o evangelho para aquele lado de lá. Vocês não têm ideia. E eu sempre falo, a única coisa que Jesus pediu para nós somos péssimos nisso, que é ganhar alma. Ele falou isso para todo mundo. Pegar o evangelho a toda criatura. E nós somos fracos. Aqui não, aqui é bom. Aqui é bom demais. Aqui eu conheço. Eu falei para o pessoal, gente, vamos fazer um culto na frente dessa igreja. Tipo Monte Calvário. Vamos fazer na frente da igreja. A igreja é assim, ó. Movimento todo na rua. Vamos fazer aqui na frente. Não tem conforto. Lá fora tem conforto. Não é conforto. É sairmos das quatro paredes. Precisamos ganhar alma. A Bíblia diz em Provérbios que quem ganha alma é sábio. E às vezes nós deixamos escapar isso aí. Não somos sábios, porque não queremos ganhar alma para o Senhor. Aqui dentro é uma maravilha ficar aqui, né? Só tem o pessoal que todo mundo quer bem um outro. E ninguém está reparando nada aqui dentro. Agora, temos que sair. É hora de retornarmos. É hora de voltarmos. Fazer um concerto com Deus.
Aí você pode falar, mas eu já sou crente. A palavra de Deus está falando com o povo dele. É o povo, é o meu povo. A promessa de Deus é para o povo dele. É para nós mesmos. Só que na caminhada a gente perde muita coisa. O pastor Jorge é mais ou menos um pouquinho mais novo que eu, né? A gente já está bem. No passado a gente era tão diferente no passado. Oração, né? Oração de joelho. Irmão, lá no Paraná, você não sabe o que é oração de joelho. É uma dificuldade. Você pensa que o cara está de joelho orando e está olhando o celular. Eu tinha feito uma música, desliga o celular, desliga o celular. Deus está vendo. É uma coisa de doido. Eu fui chamado para participar de uma vigília lá. E quando foi no meio da vigília só tinha louvor, até terminar. Quando foi depois, me chamaram outra vez. Me deram a palavra lá, vamos dobrar o joelho. Todo mundo orando de joelho. E todo mundo orando. Porque o povo tem sede. O problema nosso lá é a liderança. É a liderança. Porque o povo quer. Falou numa vigília, todo mundo vai. Lota as igrejas. Mesmo sendo fraquinha, mas lota na igreja. Mas a liderança, não. Trabalho semana inteira aí. Vamos fazer uma escola dominical? Não. Levanto 6 horas. Eu levanto todo dia cedo para trabalhar. Que hora que o senhor levanta? 6 horas. A escola dominical é 9. Dá para dormir um pouquinho mais. Não, o pessoal não vem. Não vem porque não tem. Né? Porque essa igreja lá é de vidro. A porta é vidro, né? Por causa do frio. Então tem vezes que tem que fechar mesmo. Tem vezes que tem que fechar. Segunda-feira lá, nevou. As camadas de gelo começaram a cair lá do céu. Giou, nevou. Parece que acho que foi ontem, né? Estava 2 graus, 4 graus, sei lá. Eles estavam lá, fizeram um cachorro quente lá em casa, com os amigos. Todo mundo precisava ver como é que estava a coisa. Meu Deus, a gente suou aqui, ó. Fazia tempo que não suava. Estou suando aqui. Lá está frio, mas é mesmo assim. A gente tem que sentir aquele calor do Espírito Santo, né? O Espírito Santo aquece. Tem um pastor, professor meu de teologia, ele disse que a oração, se você for orar, eu quero orar até sentir a presença, você vai ter que orar uns 30 minutos. 30 minutos mais ou menos é para você se aquecer. De 30 minutos para cima é que você já começa a sentir a presença de Deus. Se você desistir antes, você não vai sentir. Ainda mais lá para aquele lado, né? Porque está frio demais. Mas é uma maravilha quando você se dispõe a orar. O pessoal não gosta de oração, não gosta de pregar, não gosta de nada. Estamos sofrendo. A minha esposa falou, temos que abrir uma Monte Calvário aqui. Aí, não. Nós fomos em Santa Catarina, na casa de um homem. Pelo amor de Deus, abre uma Monte Calvário aqui. Falei, mas eu nem sou mais da Monte Calvário. Eu estou em Paraná. Uma carência é muito grande. Às vezes a gente reclama aqui, né? A gente reclama. Mas olha lá, é uma carência muito grande. Precisa ter coragem. Precisa chegar alguém de coragem e falar, não, vai ter. Se você vir, tem. Se você não vir, tem. Se você vir na oração, tem oração. Se você não vir na oração, tem oração. Tem a escola dominical. Se você vir, tem. Se você não vir, tem. Mas não aparece. Mas a palavra está nos chamando para isso. Por isso que a palavra nos chama assim. Se humilha. Se você se humilhar, buscar a minha face, buscar a minha presença, se converter no mau caminho, que são maus no caminho de vocês são maus. Tem um texto na Bíblia, não me lembro agora, não está pastor dele saber, que Deus falou assim, eu tenho nojo dos cultos de vocês. Dá vontade de vomitar, não é? Eu tenho nojo dos cultos de vocês. E aí a gente está fazendo grandes coisas para Deus, né? Senhor, eu fui na igreja ontem. Tem gente que ainda fala isso. Fui na igreja ontem. Louvei teu nome, ofertei. E Deus olhar assim e falar, coitado. Pensa que isso me engana. Coração sincero. Coração puro. Coração puro é o que Deus quer. Coração sincero é o que Deus quer. Quando você se humilha, quando você se prostra, você se reconhece que você não é nada. O orgulho, a alta suficiência te afasta da graça. Pode ter certeza. A graça, ela só penetra onde existe humildade e reconhecimento. Quando você reconhece que você é carente da graça de Deus, que você não merece nada.
Quando você fala, eu não mereço nada, Senhor, estou aqui pela tua misericórdia, somente a tua misericórdia é que me mantém aqui. Aí Deus atende. Aí eu virei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra, e agora estarão abertos meus olhos, a oração feita neste lugar. Que maravilha, que versículo maravilhoso. Agora os olhos do Senhor estão abertos, o seu ouvido atento às orações feitas neste lugar. As orações de vocês, está lá em Apocalipse, a oração, ela é colocada, recolhida pelos anjos, numa taça de ouro. Não existe nenhuma oração que fica perdida. Você ora, poxa, falei, orei, e parece que Deus não atendeu. Foi recolhida pelos anjos. Deus não deixa nada para trás. As lágrimas que você derramar também são recolhidas pelos anjos. Então é bom demais a gente orar, se humilhar, se dobrar na presença do Senhor, reconhecendo nossas falhas. É muito bom. Aí quando a palavra nos traz para esse lado, aí que a gente começa a entender a nossa fraqueza, que nós somos limitados, carentes, dependentes do Senhor, que nesta noite nós possamos reconhecer a grandeza de Deus mais e mais do que você já tem reconhecido. Eu sei que você já tem reconhecido, mas reconhecer mais e mais a grandeza de Deus, a misericórdia dele por ter te alcançado, ter te buscado. Porque cada um de nós aqui temos uma história. Se formos ver, cada um de nós tem uma história. Eu não valia nada, eu não prestava, mas Deus me deu valor, me trouxe. Eu estava perdido, cada um tem um motivo, né? Eu vivia lá, o nosso pastor no momento lá, ele era traficante, ele já foi traficante, hoje ele é pastor. Aí eu falo às vezes para meus meninos, viu? Alguém não quis fazer, Deus foi lá e descobriu para fazer, e hoje ele é um pastor. Deus faz assim, isso é coisa que só Deus entende. Eu já, por mim, não, cara, você pegou, você matou, então você tem que morrer. Mas Deus fala não. Deus fala que não. Deus quer perdoar. Deus quer salvar. A palavra de Deus diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Ele quer que todos se salvem. Mas a gente sabe que nem todos. Né? Tem muitas pessoas que não quer ouvir, não quer aceitar. Pensa que pode todas as coisas. Tem gente falando aí agora, você ouviu, eu estava vendo uma reportagem, a gente falando, pro céu, o céu desceu. Na verdade, até a gente, né? Na verdade, tem até uma amiga nossa que falou, acho que o céu vai ser muito monótono esse negócio de santo. Eu falei, talvez, pensei comigo, talvez ela nem vai, porque chegar lá vai ter que cantar sim. Vai ter que cantar. Aí eles estão falando agora na internet, eu não quero saber do céu, não, o céu é muito monótono. Eu quero descer para o inferno, bebendo, dançando. Deus não sabe o que está falando. E a Bíblia diz, o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Eles não conseguem entender. Eles pensam que é assim mesmo. Mas eu e vocês, e nós todos, queremos ir para o céu, amém? Amém. Nós queremos ir para o céu. Você quer ir para o problema seu. Quer ir para o inferno, o problema é seu. O meu lugar está reservado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Mas está assim. O pessoal já não acredita mais em nada, não. A igreja do Senhor, as igrejas evangélicas, elas estão sendo mais conhecidas pelos escândalos do que pelos que elas propriamente fazem. Surge um escândalo lá, vai para a internet, né? Todo mundo fica sabendo. Agora, quando há uma cura, quando há um cadeirante que sai de lá e vem andando, quando um cego começa a ver, quando um mudo começa a escutar, um surdo começa a falar, ninguém propaga. Isso é muito interessante. Mas quando a igreja, quando algum líder peca, todo mundo fica sabendo, tá vendo? E o diabo agora ele tem uma tática, é antiga, mas agora está mais frequente ser crente assim, né? Isso é a tática do diabo. Ser crente assim eu não quero. É porque ele botou na cabeça das pessoas isso. A mim ser crente do jeito que eu não quero. É a tática dele. Você não pode olhar as pessoas. Eu encontrei um casal, a gente conhece eles muito bem. Nós estamos em casa, nós estamos decepcionados com a igreja. Estou decepcionado com o pastor. Falei, eu sei por quê. Porque vocês confiam no pastor.
Porque quem sai da igreja por causa de alguém da igreja não entrou por Jesus, né? Se você entrar para a igreja por Jesus, você não vai sair pelas outras pessoas. Mas estou em casa, estou decepcionado com os pastores, estou decepcionado com a igreja. E eu estou muito bem em casa. É isso que me machucou. Eu estou muito bem. Depois que eu parei de ir na igreja, minha vida mudou. Então, uma maravilha. Falei, Jesus, tem misericórdia. Porque a gente não vive a prática do pecado. A gente peca, mas nós não vivemos a prática do pecado. Então, se você pecar e gostar de pecar, eu fico preocupado contigo. Porque o cristão salvo, ele não tem prazer em pecar. Quando peca, o Espírito Santo logo condena ele. Por que você vê? Aí você já viu como é? Poxa, não devia ter falado isso, né? Não devia ter feito isso. É o Espírito Santo. Agora, essas pessoas que pegam e acham que está bom e nunca teve melhor, meu Deus, eu fico com terra. Mas que nessa noite não seja nosso caso. Nessa noite nós sejamos reconciliar com Deus. Aleluia. Nos humilhar diante do Senhor. Buscar a presença do Senhor. Está difícil? Busca a presença do Senhor. Está fácil? Busca a presença do Senhor. O importante é não desistir. Jesus contou a parábola da viúva pobre. De não desistir. O dever de pedir sempre, sem jamais esmorecer. Está difícil? Continua pedindo. Nós temos testemunho, né, pastor? Também tem testemunho de pessoas que orou não sei quantos anos para a salvação de um parente. E isso veio acontecer. Não podemos desistir, não. É sempre estar na presença do Senhor. Sempre buscando. Sempre buscando o Senhor. Eu gostaria de convidar aqui o Ministério do Louvor, a gente fazer um louvor aqui, o Ministério, os louvores, os levitas, a gente